O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: tu és mestre em Israel, mas não sabes estas coisas? Em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós nos encontramos para viver esse tempo de graça, que é o tempo da Páscoa, um tempo que nos ajuda a crescer e a viver a experiência das primeiras comunidades, as alegrias, os encontros, os desencontros, as provações que ali eram apresentadas. Interessante a gente pegar primeiro a dinâmica do Evangelho, onde Jesus se depara, aqui antes, lógico, Jesus se depara com Nicodemos, um grande mestre, um grande senhor, conhecedor da Escritura, e Nicodemos olha para Jesus e fala assim: olha, é um pouco difícil, né, compreender todas as realidades. Como é possível acontecer a ação? Porque Jesus diz: só vai entender quem nascer do alto. Aqui o Senhor nos dá aquele impulso de poder viver verdadeiramente do Espírito, deixar o Espírito agir em nossas vidas. Por isso que o próprio mestre fala: tu és mestre em Israel e não entende essas coisas, e vai dizer: o vento sopra onde quer. A gente sabe que o vento está vindo, mas não sabe de onde vem. Escuta o vento, ele fala das coisas naturais. É interessante porque o homem é capaz de reconhecer as coisas naturais e não consegue reconhecer os sinais de Deus que está acontecendo naquele momento. Precisa tocar, precisa ter algo palpável para reconhecer. E ele fala: olha, quem não nascer do alto não entenderá tudo isso. E Nicodemos age puramente com o pensamento humano. Como pode nascer se já é velho? Aqui o Senhor, ele abre o coração da comunidade para o novo. E ele fala: olha, se você não tiver aberto às moções do Espírito, à vontade do Espírito Santo, que nada adianta conhecer tantas coisas. É quase que dizer: olha, você lê a palavra de Deus, você escuta o Evangelho todo dia. Hoje tem WhatsApp, tem Facebook, tem YouTube, tem tudo. Você escuta a palavra de Deus, lê a palavra de Deus, mas se não coloca em prática aquilo que está ouvindo, é como jogar pérolas, né, fora, jogar folhas ao vento. De nada adianta. Se a gente fala que acredita em Deus, mas duvida da vontade dele, de que adianta conhecer a palavra?
né? Então o Senhor agora convida a uma conversão, uma ação muito superior, essa conversão que vai trazer o ideal, que é Jesus Cristo. Então, se nós voltarmos um pouquinho para a dimensão espiritual, se eu trouxer a dimensão espiritual, eu vou conseguir viver o mistério da fé. E vou conseguir rezar o mistério da fé no meu cotidiano, agradecendo e sentindo, vendo as transformações, as graças, os milagres de Deus acontecendo na nossa vida. Agora, quando nós colocamos as nossas preocupações, o nosso conhecer acima do que é de Deus, dificilmente as coisas novas vão se dar na nossa vida, vão acontecer na nossa casa. Nós temos um texto, o texto do Atos dos Apóstolos, veja que interessante, que vem em sintonia com tudo aquilo que nós estamos vivendo. A comunidade precisou se abrir ao mistério de Deus, precisou viver aquele novo Pentecostes, precisou sentir o Pentecostes de Deus. Então, quando eles sentiram essa riqueza de Deus ressuscitado dos mortos, então essa ação de Jesus, Lucas conta aqui para a gente, que eles conseguiram, foram administrando, não foi da noite para o dia, foi crescendo, foi se alimentando desse Jesus ressuscitado. Agora eles começam a viver o ideal. E qual é o ideal de Jesus? Eu vim para ser um com você, para que todos tenham vida. Então eles viviam aquela unidade na diversidade. Então eles olhavam para todas as realidades, enxergavam a necessidade do outro e faziam de tudo para que todos pudessem viver o mesmo ideal. Hoje, será que é assim que nós estamos vivendo? O Papa, na missa lá na Santa Marta, né, na igreja, ele colocou uma coisa interessante, ele falava assim: hoje o que mais grita no mundo é o silêncio. A gente consegue ouvir o silêncio. Parece uma coisa meio difícil, né? Mas a gente escuta o silêncio. E ele falava assim, dentro dessa realidade, o que mais grita é o silêncio. É a ausência. É o medo. E depois ele fala da comunidade. O perigo, o grande perigo da sociedade é viver esse tá bom para mim. Né? E hoje a gente pode até colocar isso, né? Às vezes nós ficamos presos no tá bom para mim. Se para mim tá bom, então tá ótimo, não preciso de mais nada. Então o perigo da materialidade. Então se não falta para mim, não importa o outro. Esse é um grande pecado, né, que pode destruir a comunidade. Quando a gente pensa somente na gente, esquece do irmão. Ah, ele tem que procurar do jeito dele. Não, temos que saber olhar o todo. Se não falta para mim, não pode faltar para o outro. Depois, uma outra realidade, que é essa dimensão material, a gente vai chamar de dinheiro. Quantas vezes a preocupação do dinheiro grita mais do que a dimensão da vida? A outra realidade é a pobreza, a mãe de toda a comunidade. Se a gente olhar, a pobreza é a mãe de toda a comunidade. Sede simples, porque o vosso Pai é simples. Mas se a gente olhar mais um pouquinho, o que faz nos diferenciar uns dos outros? É o egocentrismo. Egocentrismo é uma outra doença que vai corroendo por dentro, a gente não vai sentindo. Depois a gente esquece de viver o bem comum. E o pior de todas as doenças é o mexerico. O Papa até isso falava, são as fofocas. Se a gente olhar, fica valores por valores, e depois as primeiras comunidades, pode ver, depois São Paulo, Tiago, todos eles vão falar dessas realidades difíceis dentro da própria comunidade. Em vez de buscarmos o ideal, ficamos olhando para o nosso eu. E olhando para o nosso eu, ficamos duelando, comentando, falando, ou destruindo o outro. Qual é o prazer de tudo isso? Veja, isso até acontece nesse momento de pandemia, onde todos devem se unir. Há dispersão, onde todos devem se doar, há a dimensão do querer burlar toda a situação, do querer se colocar, tirar proveito da doença, da enfermidade do outro. Nós ouvimos há poucos dias, ontem mesmo,
Uma ação, se faz uma encomenda de um material, a outra equipe vai lá e rouba o material, vende 3 vezes mais. Qual é o sentido de tudo isso? Aonde está o amor? Se a gente olhar para a realidade dos hospitais, as realidades da família, da rua, a gente parece que a gente precisa sentir na pele a morte para dizer que dói. Parece que é necessário sentir a ausência para dizer, puxa vida, temos que mudar. Não, a gente não precisa. A gente tem que olhar para a nossa realidade e sentir, nós somos um só coração e uma só alma. O que eu devo fazer para transformar a humanidade? Reconhecer essa nova humanidade colocada na comunidade dos apóstolos. Viam que coisa bonita que eles faziam? Eles eram estimados, eles eram queridos por todos. Olha, coisa maravilhosa essa. Você olhar e falar assim, nossa, aquela igreja, aquela comunidade, olha como eles se amam, olha como eles se doam uns aos outros. Eles não ficam preocupados com o seu próprio eu, mas eles olham para o bem comum. Essa é a ação bonita que a primeira comunidade vivia e colocavam tudo a serviço dos apóstolos. Eles trabalhavam a dimensão da palavra, do anúncio da palavra, mas também a administração de toda aquela comunidade. Hoje a gente sabe que é necessário a gente trazer dentro da gente o desejo do ideal. O fato de estarmos celebrando a missa, o fato de estarmos unidos. Talvez alguém fale, você está assistindo a missa? Diga, eu estou participando da missa. Ah, não, mas você está vendo. Não, eu estou participando da missa. É um ideal. E se eu rezar, se você rezar, se nós rezarmos, o mundo é transformado. Se a gente tiver esse desejo de ser um só coração e uma só alma, tudo se transforma. Tudo se faz novo. Tudo pertence a Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que hoje possamos buscar no coração esse desejo ardente de viver verdadeiramente, não para um subjetivismo, mas para a comunhão, para a unidade, vivendo o bem comum, não olhando somente o prisma a partir do meu valor, mas daquilo que é comum, daquilo que é Deus em meio, e não deixar que essas realidades tão tristes destrua a comunidade, destrua a sociedade, valores materiais, valores egocêntricos, difamação, ações que destroem, que possamos ser verdadeiramente como foram os nossos irmãos. Eles se amavam e tinham tudo em comum, porque viviam o ideal. Ali existia uma nova comunidade. Eram queridos e amados por todos. Eram notados não porque vendiam terras e davam tudo à igreja, nada disso. Eram queridos porque tinha Jesus em meio. E quando a gente tem Jesus em meio, Deus em meio, somos uma nova criatura. Que Deus te abençoe, que Deus derrame as suas graças sobre você, sobre toda a sua casa, e que a gente possa viver nesse tempo de Páscoa essa experiência das primeiras comunidades. Viver tudo em comum. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.